Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Geometria Analítica. Hoje o primeiro tópico da aula vai ser condição de ortogonalidade de duas retas. Então, se a gente tem a situação aqui com a reta R1 com vetor diretor V1, a reta R2 com vetor diretor V2, eu quero saber se essas duas retas são ortogonais ou não. Para elas serem ortogonais, a gente tem que extrair esses vetores diretores das retas e verificar se esses vetores são ortogonais. E a gente já viu que para dois vetores serem ortogonais, o produto escalar tem que ser zero desses dois vetores, né? Então, como conclusão, para duas retas serem ortogonais, os seus vetores diretores eles devem ser ortogonais, ou seja, o produto escalar deles tem de ser zero. Para ilustrar essa situação, vamos considerar aqui esse exemplo com essas duas retas. Para verificar se elas são ortogonais ou não, a gente primeiro precisa extrair seus vetores diretores, né? Então, V1, que é o vetor diretor aqui da reta R1, vai ser 8, 0 e menos 6, certo? Ok, e o vetor V2 da reta R2 vai ser 3, 5 e 4. Lembrando, né, quando a reta está na forma simétrica, o vetor diretor, você pega os números que estão no denominador. Nesse primeiro caso aqui da reta R1, o do x e o do z eu peguei 8 e menos 6, só que o y está separado. Quando o y, o x ou o z vem nessa forma, você vai colocar o número 0, tá? Na sua respectiva coordenada. Foi o que eu fiz aqui no V1. Ok, esse tipo de exemplo vai aparecer em algumas situações, né? Quando você tem algo misto aqui, não tem um nome para esse tipo de reta, mas ele é um pedaço aqui, um pedaço de uma reta simétrica, né? Então a análise é a mesma, você vai pegar o denominador, e o y que está separado aqui, você vai colocar o 0. Beleza, então eu tenho esses dois vetores, para saber se eles são ortogonais ou não, eu vou fazer o produto escalar, V1 escalar com V2, então vai ser 8 vezes 3, mais 0 vezes 5, menos 6 vezes 4. Então vai ficar 24, mais 0, menos 24, isso aí dá 0. Então, a conclusão que a gente tira daqui é que essas duas retas elas são ortogonais porque os vetores V1 e V2 são ortogonais. Ok, vamos fazer aqui esse outro exemplo. Eu quero calcular o valor de M para que essas duas retas RS sejam ortogonais. Ok, para serem ortogonais, eu tenho que extrair os seus vetores diretores e fazer o produto escalar igualar a zero. Ok, primeiro então vamos extrair aqui o VR, que é o vetor da reta R. Então a R está na forma reduzida, certo? Com variável independente x. Então, como a gente aprendeu em aula, isso aqui o vetor diretor vai ser 1, M e menos 2. Lembrando, colocando 1 aqui na variável independente. O M é o coeficiente do y aqui do x, na equação do y, né, do x. E o z é o coeficiente do x na equação do z. Então, 1m menos 2. Vs, a equação está dada aí na forma paramétrica, né, as equações paramétricas. Então, o vetor é o 2 menos 1 e 5. São os números que acompanham o t, né? Ok, então já temos nossos dois vetores. Como no enunciado ele já informou que esses dois vetores eles são ortogonais, né? Já que as retas são ortogonais. Então o produto escalar aqui do VR com VS tem de ser igual a zero. Fazendo essa conta aí, vai ficar 1 vezes 2 menos 1 vezes M e menos 2 vezes 5. Isso aqui é igual a zero. Então, vai ficar aqui 2 menos M menos 10 igual a zero. Menos M menos 8 igual a zero. Então, menos M vai ser 8. Concluímos, então, que M
é igual a menos 8. Beleza, e assim a gente finaliza o problema, né, achando o valor do m. Ok. Uma observação. Se eu tenho uma reta ortogonal a um plano, então, nessa situação aqui, né, eu tenho um plano, chamar ele daqui de π. Então, se é ortogonal, faz um ângulo reto aqui com o plano, né? Imagina a reta aí furando o plano, fazendo um ângulo de 90 graus. Então, essa reta R, ela também vai ser ortogonal a qualquer reta que esteja no plano. Então, se eu comparar essa reta aqui, chamar ela de S, e a reta R, o ângulo entre essas duas retas vai ser 90 graus também. Então, qualquer reta que eu pegue aqui no plano π, vai ser ortogonal, vai fazer um ângulo de 90 graus com a reta R. Beleza. Próximo tópico, condição de coplanaridade de duas retas. Coplanaridade basicamente estar no mesmo plano. Então, duas retas estão no mesmo plano, elas são coplanares. A gente já viu isso com vetor, né? Dois vetores são coplanares se eles podem estar no mesmo plano. Então, duas retas serão coplanares se elas duas estão no mesmo plano. Se eu posso encontrar um plano que contém as duas, certo? Beleza. Então, eu considero aqui a reta R1, que passa por o ponto A1, e tem o vetor diretor V1, e considero a reta R2, que passa pelo ponto A2, e tem vetor diretor V2. Para saber se essas duas retas são coplanares ou não, eu vou considerar o seguinte. Eu vou pegar o V1, que é o vetor diretor de R1, pegar o vetor V2, que é o vetor diretor de R2, e pegar o vetor formado por A1 e A2. Né? Lembra que A1 é um ponto da reta R1, e A2 é um ponto da reta R2. Então, eu considero esse vetor. E as retas, as retas R1 e R2 vão ser coplanares somente se esses três vetores eles são coplanares. E para três vetores serem coplanares, a gente já viu o que acontece, né? Os vetores são coplanares somente se o produto misto desses três vetores é igual a zero. Então, eu faço aqui o produto misto igual a zero. Então, se esse produto misto é zero, então quer dizer que esses três vetores são coplanares e, consequentemente, as duas retas vão ser coplanares. Aqui está a figura da situação, né? Eu tenho A2 aqui, um ponto da reta R2, e o V2 aqui, diretor da reta R2. Tenho A1, o ponto da reta R1, e o vetor aqui V1, vetor diretor da reta R1. E eu tenho o vetor A1, A2, que é esse vetor aqui. Então, se eu considerar esses três vetores, fizer o produto misto e der igual a zero, né? Então, isso quer dizer que essas duas retas elas são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Vamos fazer aqui um exemplo para ilustrar essa situação. Considerar essas duas retas, R1 está dada aqui na forma simétrica, R2 também na forma simétrica. Eu quero saber se essas duas retas elas são coplanares. Então, a primeira coisa a se fazer é extrair os vetores e os pontos. Né? Primeiro vamos extrair os pontos, o ponto e o vetor da reta R1. Então, A1 vai ser 2, 0 e 5. Né? Lembra que se extrai, aqui tem o 0, seria menos 0, né? E o 5. Então, você extrai os pontos dessa forma, trocando o sinal do termo que está no numerador. V1 é o que está no denominador, então é 2, 3 e 4. A2 vai ser menos 5, lembrando de trocar o sinal, né? Menos 3 e 6. E o V2 vai ser menos 1, 1 e 3. Tá, já extraí os vetores e os pontos. A próxima etapa é encontrar o vetor A1, A2. Então, esse vetor A1, A2 vai ser o A2 menos A1, né? Então, fazendo essa conta, A2 menos A1 vai ficar menos 5, menos 2 na primeira entrada, menos 3, menos 0 na segunda, e 6 menos 5 na terceira. Fazendo essa conta, vai ficar menos 7, menos 3 e 1. Então, está aí o vetor A1, A2. Então, para finalizar a questão e saber se essas retas são coplanares ou não, eu tenho que fazer o produto misto desses três vetores. V1, V2 e
A1, A2. Então, fazendo o produto misto, né? Lembrando que o produto misto é dado pelo determinante, em que eu coloco o determinante formado por esses 3 vetores. Então, aqui vou colocar 2, 3, 4, menos 1, 1 e 3, e menos 7, menos 3 e 1. Faço esse produto misto. Então, isso aqui vai ficar 1, 3, menos 3 e 1 multiplicado por 2, né? Esse aqui. Multiplicar pelo 2. Aí menos, né? Que o J você coloca o menos. Aqui vai ficar multiplicado pelo 3. Lembrando que eu estou pegando essa linha, né? Para aplicar o Laplace. Então, quando eu pego aqui, eu vou excluir esse termo aqui. Vai ficar só menos 1, 3, menos 7, 1. Menos 1, 3, menos 7 e 1. Mais, e finalmente aqui vai ficar esse aqui. Então vai ser menos 1, 1, menos 7, menos 3, tudo isso multiplicado por 4. Tá, então resolvendo aí, vai ficar 1 vezes 1, 1, menos, menos 3 vezes 3 dá menos 9, então menos 9 aqui. Vezes 2, menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 7 vezes 3 dá menos 21. Então, menos 21 aqui. Tudo isso multiplicado pelo 3, mais menos 1 vezes menos 3 dá 3, menos 7 vezes 1 dá menos 7. Então, põe o menos 7 aqui. Tudo isso multiplicado por 4. Fazendo essa conta, vai ficar 10, né, que é 1 mais 9, vezes 2, menos, aqui dentro vai ficar menos 1 mais 21, né, então vai dar 20, vezes o 3, mais, aqui dentro fica 3 mais 7, que dá 10, vezes 4. Então, fazendo a conta, 20 menos 60 mais 40, o resultado vai dar 0. Então, isso quer dizer que o produto misto dá 0. Se o produto misto dá 0, quer dizer que essas duas retas, elas de fato são coplanares, que era o que a gente queria. Vamos então aqui fazer mais alguns problemas, resolver mais alguns problemas nesse tópico, né? Aqui nessa questão, na 5, ele fala o seguinte: determinar o valor de m para que essas duas retas, a primeira reta R1 está na forma reduzida, e a segunda reta R2 está na forma paramétrica, né? Eu quero saber se elas são coplanares. Então, mesmo esquema, né? Eu vou pegar ponto e vetor de R1, ponto e vetor de R2, encontrar A1, A2, fazer o produto misto e igualar a 0. Beleza, então vamos fazer isso. Primeiro, o ponto A1, que é o ponto da reta R1, lembrando que para pegar o ponto, eu ponho 0 na variável independente, que no caso é o x, né? Aí o y vai ser o 2 aqui, que é o termo independente no y, e o z vai ser o menos 1 aqui, que é o termo independente no z. Então é assim que se extrai o ponto de uma equação reduzida. Outra forma de pensar nisso é só você substituir o valor de x igual a 0, aí você vai achar que o y é igual a 2, e substituindo aqui o x igual a 0, vai achar que z é igual a menos 1, que é o que está aqui embaixo. E para achar o vetor, a gente já viu agora há pouco, você põe o 1 na variável independente, no nosso caso é o x. O y vai ser o termo que acompanha o x na equação do y, então é m. E o z vai ser o termo que acompanha o x na equação do z, que aqui é 3. Então já achei o A1 e V1. Agora para achar o A2 e o V2, o A2 é o ponto, né? Então vai ser 0, 1 e 0. E o V2 é o vetor, então vai ser 1, 2 e menos 2. Beleza. Então, próximo passo, encontrar A1, A2. Então, A1, A2 eu vou encontrar aqui, vai ser A2 menos A1.
Então vai ser 0 menos 0, 0. 1 menos 2, menos 1. 0 menos menos 1, 1. Então já está aí esse vetor. Próximo passo, fazer o produto misto, formado pelos vetores V1, V2 e A1, A2, e igualar a 0. Então, pego aqui, V1 é 1, M, 3, V2, 1, 2, menos 2, e A1, A2, 0, menos 1, 1. Ok? Então, faço esse produto misto. Mesmo esquema do que a gente acabou de fazer aí no exemplo anterior. Que vai ficar 2 menos 2, menos 1, 1, multiplicando o número 1, menos 1, menos 2, 0 e 1, multiplicando m, mais 1, 2, 0 e menos 1, multiplicando o 3. Tá. Então, esse produto misto vai ficar, fazendo essa conta aqui, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes menos 2 dá 2, então 2 menos 2, vezes 1, menos 1 vezes 1, 1, 0 vezes menos 2 dá 0, então vai ficar menos 0, multiplicando m, mais 1 vezes menos 1 dá menos 1, 0 vezes 2 dá 0, multiplicando 3. Então, no fim das contas, aqui vai ficar 0, aqui dá 0, né? Então, esse termo cancela. Aqui vai ficar menos m, que é 1 menos 0, dá 1. 1 vezes m é m, com esse menos aqui fora, vai ficar menos m. E lá no final eu tenho ainda mais menos 0 dá menos 1, menos 1 vezes 3 dá menos 3, com esse mais aqui vai ficar menos 3, né? Então, m menos 3... como no enunciado eu estou assumindo que essas duas zetas são coplanares, então menos m menos 3 tem que ser igual a 0. Então o valor do m vai ser igual a menos 3. Beleza, que era isso que a questão queria, né? Encontrar o valor de m. Tá, o próximo tópico que a gente vai ver agora nessa aula é posição relativa de duas zetas. Então, duas zetas no espaço, elas têm inicialmente duas posições relativas entre elas, né? Eu posso ter a situação em que elas estejam no mesmo plano, ou posso ter a situação de que elas não estejam no mesmo plano, certo? Então, vamos analisar primeiramente cada uma dessas situações separadamente. Ok, então, se elas forem coplanares, ou seja, coplanar quer dizer que elas estão no mesmo plano. Então, se duas zetas estão no mesmo plano, eu tenho duas situações, que a gente até já viu lá no ensino médio, no ensino fundamental, a gente já conhece esses conceitos, né? Então, no mesmo plano, duas zetas elas vão ser concorrentes se a interseção dessas duas zetas é não vazia, né? Existe um ponto aqui na interseção. Então, concorrente quer dizer que elas se cruzam, né? Ok. Então, ou elas podem ser concorrentes, ou tem outra situação, que elas podem ser paralelas. Paralelas quer dizer que, se eu pegar os vetores diretores dessas duas zetas, eles serão paralelos, ok? Então, duas zetas serão paralelas se os seus vetores diretores são paralelos. As zetas paralelas, eu posso dividir em dois casos, porque as zetas paralelas elas podem ser coincidentes ou não coincidentes. Então, eu ilustrei aqui os dois casos. Aqui no primeiro caso eu tenho duas zetas que elas são paralelas, mas não coincidentes. E no segundo caso eu tenho duas zetas que elas são paralelas e coincidentes. Então, como vocês viram, coincidentes são duas retas que são iguais. Uma está em cima da outra, são a mesma reta. Então, elas são paralelas, né, já que os vetores diretores serão paralelos, eles serão iguais. Ou um múltiplo do outro. E uma está em cima da outra, então são coincidentes. Então, tenho duas situações para retas paralelas. E se as zetas não forem coplanares, elas serão aqui reversas. A gente diz que duas zetas elas são reversas se elas não estão no mesmo plano, né? Se elas não forem coplanares. Então, duas zetas são reversas se elas não estão no mesmo plano. Então, tenho duas situações. No mesmo plano,
não estão no mesmo plano. Se elas não estão no mesmo plano, são reversas, então não tem o que fazer. Se elas estão no mesmo plano, elas podem ser ou paralelas ou concorrentes, ok? Então, não estão no mesmo plano, reversas. Estão no mesmo plano, podem ser concorrentes ou paralelas. Se forem paralelas, eu preciso analisar se elas são paralelas não coincidentes ou paralelas coincidentes, né? Que tem esses dois casos também nas retas paralelas. Então, fica a situação. Tá, então, observação, considera aqui uma reta R1 passando pelo ponto A1 e com o vetor diretor V1. Considera uma reta R2 passando por ponto A2 e com o vetor diretor V2. A primeira observação que eu quero fazer é que essas duas retas, se elas forem paralelas, quer dizer que os seus vetores diretores são paralelos, né? E se os vetores diretores são paralelos, a gente sabe que vale essa igualdade aqui, né? Eu já macetei muito nesse tópico, né? Falei muito que se dois vetores são paralelos, quer dizer que um é múltiplo do outro, que está escrito aí. Então, se eu tenho duas retas que são paralelas, então automaticamente elas serão coplanares. Por quê? Porque se eu pego, para ser coplanar, lembra, você tem que fazer aquele produto misto, né, dos dois vetores e com o vetor A1, A2, para saber se são coplanares. A gente já acabou de ver isso. Então, se eu fizer esse produto misto aqui e substituir o valor do V2, o vetor V2, por K vezes V1, já que o vetor V1 e V2 são paralelos, então podem ser escritos dessa forma, vai ficar essa expressão aqui. V1 escalar K vezes V1 vetorial com A1, A2. Então, eu vou ter dois vetores aqui que são múltiplos dentro de um determinante, né? Já que isso é um produto misto. E por propriedade determinante, isso aqui vai dar zero. Então, temos aí esse produto misto dando igual a zero, no caso em que as duas retas são paralelas. Então, isso aí já mostra o que eu quero fazer, né? Se eu tenho duas retas paralelas, automaticamente elas serão coplanares, por essa conta aqui. Beleza, a segunda observação é se essas duas retas não forem paralelas e o produto escalar aqui, esse produto misto na verdade for igual a zero, como o produto misto é igual a zero, quer dizer que as duas retas são coplanares. Mas eu sei que elas que tem duas opções quando são coplanares. Ou elas são paralelas ou são concorrentes. Mas aqui no início eu já falei que elas não são paralelas. Então, sobra a única opção de ser concorrente, ok? Então, se o produto misto dá zero e elas não são paralelas, automaticamente são concorrentes, ok? E, finalmente, se esse produto misto aqui é diferente de zero, quer dizer que elas não são coplanares. Então, se elas não são coplanares, quer dizer que são reversas. Então, é essa análise que a gente faz nas questões, para saber se são coplanares ou não coplanares, e no caso de ser coplanar, saber se é concorrente ou paralela, e no caso de ser paralela, saber se é coincidente ou não coincidente, tá? Então, temos que fazer todas essas análises. Vamos começar aqui com esse primeiro problema. Eu quero estudar a posição relativa dessas duas retas. Então, eu tenho duas retas aí, a primeira dada na forma simétrica, a segunda na paramétrica. E aí eu quero saber se elas são paralelas, concorrentes ou reversas. No caso de ser paralela, eu quero saber se elas são coincidentes ou não. Ok, então vamos lá. Primeiro eu vou extrair os vetores, né, para saber se são paralelas ou não. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber se são paralelas ou não, que é bem fácil de fazer, né? A gente vai pegar os dois vetores e compará-los. Então, primeira tarefa, verificar se os vetores são paralelos. Então, vou pegar aqui o vetor V1, vai ser 2 menos 1 e 1. E vou pegar aqui o V2, que vai ser menos 4, 2 e menos 2. Tem uma forma fácil de saber se esses dois vetores são paralelos ou não, que é pegar e fazer o quociente das entradas, né? Esse, em particular, está bem fácil de ver que eles já são paralelos, né? Dá para ver de olho, mas enfim, às vezes não dá, então você faz a conta. Você vai pegar, dividir o x do V2 com o x do V1, o y do V2 com o y do V1, o z do V2 com o z do V1. Então, isso aqui dá... O primeiro dá menos 2, né?
Esse primeiro quociente dá menos 2, o segundo quociente dá menos 2 também, e o terceiro quociente dá menos 2. Então, quer dizer que esses três quocientes são iguais. Então, quando isso acontece, os três são iguais, isso implica que V1 e V2 são paralelos. Legal. Então, se V1 e V2 são paralelos, quer dizer que as duas retas R1 e R2 são paralelas. Beleza. Só que quando a gente chega no caso de elas serem paralelas, eu tenho duas opções. Elas podem ser coincidentes ou não. E aqui que vem o macete para saber se duas retas são coincidentes ou não. É você pegar um ponto de uma e ver se esse ponto está na outra. Se acontecer de o ponto estiver na outra, quer dizer que as retas são coincidentes. Se não estiver, elas não são coincidentes, tá bom? Beleza, então eu vou escolher um ponto aqui da reta R2. Então, o ponto da reta R2, vou chamar de A2. Para pegar o ponto da reta R2, você vai pegar o 2, 0 e 1, né? Então, 2, 0 e 1, 2, 0 e 1. Aí eu quero saber se 2, 0 e 1, ele pertence à reta R1. Beleza, eu peguei isso aqui, pertence à reta R2. Beleza, foi o que eu escolhi, então pertence. Aí, para saber se pertence à reta R1, eu vou substituir. Vai ficar 2, no lugar do x eu ponho o valor do x do ponto, né, que é 2 sobre 2. O y vai ficar 0 menos 1 sobre menos 1. E o z vai ficar 1 sobre 1. Né? Eu substituí o ponto na reta R1. Aqui o primeiro quociente dá 1. Aqui o segundo quociente dá também 1. E o terceiro quociente dá também 1. Então tudo é igual. Então, como deu tudo igual, isso implica que A2 também pertence à reta R1. Então, se eu tenho duas retas paralelas e eu pego um ponto de uma, substituo na outra e ocorre a igualdade, ou seja, esse ponto também está na outra, isso quer dizer que R1 e R2 são coincidentes. Tá? Então, se não pertencesse, elas seriam não coincidentes. Seriam paralelas, não coincidentes. Beleza, então nesse primeiro caso a gente encontrou que essas duas retas elas são paralelas, coincidentes. Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho aqui essas duas retas, vamos analisar se elas são paralelas, concorrentes ou reversas. Primeira coisa a se fazer, achar os vetores. V1, 2, 3 e 4. V2, 1, menos 1, menos 2. Então, para saber se esses dois vetores eles são paralelos, então a gente divide aqui as entradas, né, para saber se são de fato paralelas. Então vai ficar 2 sobre 1, 3 sobre menos 1, 4 sobre menos 2. Então, aqui eu tenho esse primeiro quociente dá 2, o segundo quociente dá menos 3, então já tenho aqui diferente. Aqui também eu vou ter diferente, né? Tenho menos 3 e menos 2. Então, quando isso acontece, isso quer dizer que V1 e V2 não são paralelos. Então, isso quer dizer que essas retas elas não podem ser paralelas. Então, sobrou dois casos. Elas podem ser concorrentes ou reversas. Então, para saber isso, a gente vai precisar calcular aquele produto misto, né? Então, para calcular o produto misto, eu vou precisar achar agora os pontos A1, que vai ser aqui 2, 0 e 5. A2 vai ser o ponto 5, 2 e 7. Então, o vetor A1, A2 vai ser dado aqui por 5 menos 2, 3, 2 menos 0, 2, 7 menos 5, 2. Então, basta agora calcular o produto misto desses três vetores para saber se são coplanares ou não, né? Se as retas são coplanares ou não. Se as retas forem coplanares, e como elas não são paralelas, sobra só a opção de ser concorrente,
Então, se esse produto misto for igual a zero, elas serão concorrentes. Se o produto misto for diferente de zero, elas serão reversas. Então, basta só calcular agora esse produto misto para concluir a questão. Então, colocando aqui o vetor V1, que é 2, 3, 4. Vetor V2, 1, menos 1, menos 2. E o vetor A1, A2, 3, 2 e 2. Vou calcular esse produto misto. Agora eu vou calcular mais rapidamente, tá, gente? Então, isso aqui vai ficar menos 1 vezes 2 dá menos 2, menos 2, menos 4, então vai ficar menos 2 mais 4, que dá 2, 2 vezes 2, 4, né? Então a primeira parte aqui vai ficar 4, a segunda parte vai ficar 2 menos 6, dá 2 mais 6, que dá 8, então eu vou pôr aqui menos 8, né? Já que é a segunda coordenada, o segundo produto aqui vai ser o J, né? Então vai ficar menos 8. E o terceiro vai ficar 2 menos 3, então vai ficar 2 mais 3, que é 5. 5 vezes 4 dá 20, então vai dar mais 20. Isso aqui vai ficar igual a 24 menos 8 dá 16, né? Então vai ficar igual aqui a 16, que é diferente de zero. Isso quer dizer que essas duas retas... Pera, gente, deixa eu voltar aqui que eu fiz uma continha errada no início. Percebi aqui um errozinho. Tá, então vamos voltar aqui a fazer a conta. Vou ter aqui multiplicado por 2 menos... Aí vou ter aqui multiplicado por 3 mais... Aí vou ter aqui multiplicado por 4. Vou fazer essa conta aí. Então, multiplicado por 2 vai ficar menos 2... E aqui vai ficar, aí dá menos 4, coloca mais 4, né? Aqui toca o sinal. Aí no do meio aqui vai ficar 2. E aqui vai ficar menos 6, eu coloco mais 6. Mais, aí o terceiro aqui vai ficar 2 menos 3. Então vai ficar 2 mais 3, que dá 5. Então aqui vai ficar 5. Beleza. Então fazendo aqui a conta, vai ficar... 2 aqui, dá menos 4 e tal. Vai ficar 4, né? 4 menos... Aqui vai ficar 8. 8 vezes 3, 24. Aqui mais 20. Então, nesse caso aqui, a conta dá é 0. Então, como a conta deu 0, quer dizer que essas duas retas elas são coplanares. Como não são paralelas, o único caso que sobra... R1 e R2 são concorrentes. Então, no nosso segundo caso, as retas são concorrentes. Vamos para o nosso terceiro exemplo. O terceiro exemplo, eu quero saber agora a posição relativa dessas duas retas. Percebe que a primeira reta está dada na forma reduzida, a segunda reta na forma simétrica, né? Porque aqui é menos 0 sobre 1, menos 0 sobre 1, menos 0 sobre 1. Então, está na forma reduzida. Primeira coisa, verificar se elas são paralelas. Então, vou ter que pegar os vetores, né? Deixa eu pegar o V1 aqui. Vai ficar, observe que a variável independente aqui é o x. Então, eu coloco 1. O termo que acompanha o x na equação do y é 0, né? Já que ele não aparece, é como se fosse 0x. Então, é 0. E o termo que acompanha o x na equação do z é 2. Então, aqui é 2. Aqui no vetor V2 vai ser... 1, 1, 1. Então, fazendo aqui esses quocientes para saber se os vetores são paralelos, aqui deu tudo diferente, né? Porque dá 1, 0 e 2. Então, isso quer dizer que V1 e V2 não são paralelos, isso quer dizer que, então, que as retas R1 e R2 não são paralelas. Então, sobrou só aqueles dois casos novamente da questão anterior. Elas podem ser concorrentes ou podem ser reversas. E para saber isso, a gente vai ter que fazer o produto misto. Para fazer o produto misto, a gente precisa dos pontos. Então, vamos encontrar aqui o A1. A1
eu coloco lá x igual a 0, né? Lembra? Coloco x igual a 0, o y vai ser 3 e o z vai ser 0, né? Só substituir os valores. E o A2, eu pego lá o ponto 0, 0, 0 na reta R2. Então, o vetor A1, A2 vai ser A2 menos A1, então dá 0, menos 3 e 0. E aí eu vou para o nosso produto misto, coloco aqui o V1, 1, 0, 2, V2, 1, 1, 1, e o A1, A2, que é 0, menos 3 e 0. Fazendo esse produto misto, aqui eu vou ficar com vezes 1, menos, vezes 0, mais, vezes 2. Então, aqui no nosso primeiro parênteses vai ficar 1 vezes 0, menos 3 vezes 1, né? Então, vai ficar 0 mais 3. No segundo parênteses vai ficar 1 vezes 0 e 1 vezes 0, né? Vai ficar 0 menos 0. E no terceiro parêntese vai ficar 1 vezes menos 3, dá menos 3, menos 0 vezes 1, que é 0. Então, no fim das contas, isso aqui some. Aqui vai ficar 3 vezes 1, que é 3. E aqui vai ficar menos 3 vezes 2, que é menos 6. Então, vai ficar no final menos 3, que é diferente de 0. Então, como deu diferente de 0, a nossa conclusão é que R1 e R2 são reversas. Beleza. Então, vamos para o nosso último exemplo nessa parte. Opa. E nessa última situação aqui, eu tenho essas duas retas, eu quero saber se elas são... Eu quero saber a posição relativa entre elas, né? E tá, R1 está dado na forma reduzida, R2 na paramétrica. Então, primeiramente vou extrair os vetores, né? V1 vai ser dado aqui por... a variável independente é x, então eu ponho 1, aqui 2 e aqui menos 1. O V2 vai ser menos 3, menos 6 e 3. Quero saber se esses dois vetores são paralelos, vou pegar os quocientes. Então, vou colocar aqui menos 3 sobre 1. Tanto faz, tá, gente? Pegar V2 sobre V1 ou V1 sobre V2. Não importa a ordem não, tá? Eu sempre escolho a ordem de forma que o quociente fique um número natural. No caso, se eu pegasse V1 sobre V2, ia ficar 1 sobre menos 3. Então, ia ficar menos 1/3, que é a fração. Aí eu prefiro colocar V2 sobre V1, que ficaria menos 3 sobre 1, que é menos 3. Mas tanto faz a ordem, vai dar a mesma coisa. No caso, vai dar igual ou não, assim, né? Não vai interferir no resultado. O segundo quociente vai ser menos 6 sobre 2 e o terceiro 3 sobre menos 1. Aqui o primeiro quociente dá menos 3, o segundo dá menos 3, o terceiro também dá menos 3, então é tudo igual. Como deu tudo igual, então esses vetores são paralelos. Como os vetores são paralelos, as retas R1 e R2 são paralelas. E aí, lembrando, quando as retas forem paralelas, eu tenho uma análise adicional a se fazer. Eu quero saber ainda se elas são coincidentes ou não. Então, eu vou pegar um ponto. Eu vou pegar um ponto da reta, sei lá, R2, por exemplo, ou da reta R1 e substituir na outra reta, no caso. Eu pego um ponto de uma reta e substituo na outra. Se for ponto da outra, quer dizer que as retas são coincidentes. Se não for ponto da outra, são não coincidentes. Tá, então eu vou pegar o ponto da reta R2, o ponto mais fácil possível da reta R2. Deixa eu pegar aqui o A2. Vai ser, o mais fácil possível é pegar t igual a 0, né? Então vai ficar 1, 4 e 0. Então, ponto 1, 4 e 0. Então eu vou substituir ele lá na primeira equação, 1, 4 e 0. Tá? Então eu vou substituir aqui na reta R1. Vai ficar o y, que é 4, igual a 2 vezes o x, que é 1, menos 3. Já é uma mentira aqui, né, gente? Porque de um lado deu 4, no outro lado deu 2 vezes 1 é 2, menos 3 dá menos 1, que é menos 1. Absurdo, né? Isso quer dizer, então, que o A2 não pertence à reta R1. Então, isso quer dizer que R1
e R2 são paralelas, né? A gente já encontrou, são paralelas. Não coincidentes. Tá? Então tem essa diferença aí. Eu tenho dois tipos de retas paralelas. Eu tenho as coincidentes e as não coincidentes. Para saber se elas são coincidentes ou não coincidentes, é só pegar um ponto de uma, substituir na outra e ver se é ponto ou não da outra também. Beleza. Próximo tópico aqui é a interseção de duas retas. Para saber se duas retas têm interseção, a estratégia é a seguinte. Primeiro eu tenho que verificar se as retas têm interseção, né, que a gente já sabe fazer isso. Para duas retas serem concorrentes, ou seja, tem interseção, né, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que verificar que elas são coplanares, né, para ser concorrente tem que ser coplanar, ou seja, aquele produto misto tem que dar zero. Então eu tenho que fazer essa conta. E adicionalmente eu tenho que verificar que elas não são paralelas, ou seja, eu tenho que comparar os vetores e verificar que de fato eles não são paralelos. Então nessas duas retas eu deixo como tarefa para vocês verificar que essas retas elas são concorrentes de fato, ou seja, elas não são paralelas e são coplanares. Fica como tarefa. E beleza, então sobra só a possibilidade de elas serem concorrentes. Legal, são concorrentes. Mas aí, como é que eu consigo achar o ponto em que elas são concorrentes, né? O ponto que elas se interceptam. Como é que eu acho esse ponto aqui? Para achar ele, a estratégia é fazer o seguinte. É pegar as equações da primeira reta, pegar as equações da segunda reta e montar um grande sistema com todas essas equações. A solução desse sistema vai ser o ponto de interseção. Então, basta resolver esse sistema aqui maior. A estratégia para resolver ele vai ser primeiro eliminar o t. Como é que eu elimino o t? Eu vou pegar aqui, isolar o t em alguma equação. Óbvio que eu vou isolar nessa daqui, que está mais fácil, né? Então, t é igual a menos x. E aí eu vou substituir nessas outras duas que tem t. Então, eu vou substituir o t por menos x. Então, vai ficar y igual a 1. No lugar do t eu ponho menos x, então vai ficar menos 2x. E nessa daqui eu substituo também, vai ficar z igual a 2x, né? Exatamente. E porque eu ponho aqui no lugar do t o menos x, aí vai ficar menos 2 vezes menos x, dá 2x. Tá, então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho essa equação aqui e essa da equação aqui. Só tem como variável y e o x, né? Eu tenho y igual a menos 3x mais 2 e eu tenho y igual a 1 menos 2x. Então quer dizer que isso daqui é igual a isso, né? Já que o y, os dois valem y. Então vai ficar menos 3x mais 2, vou colocar ao contrário, 1 menos 2x igual menos 3x mais 2. Então, organizando isso aqui, vai ficar menos 2x mais 3x igual a 2 menos 1. Então, isso aqui vai ficar x igual a 1. Então, já achamos o valor do x. E a partir daí, eu vou achar o valor do y. Y vai ser igual, eu vou substituir aqui nessa equação, né? Vai ficar menos 3 vezes o x, que é 1, mais 2. Então, o y vai ser igual a menos 3 mais 2. Então, y é igual a menos 1. Então, falta só agora achar o z, né? O z, eu tenho essa equação aqui e essa equação aqui para o z. Tenho duas equações. Então, eu tenho que substituir o x nas duas equações e verificar se dá o mesmo resultado. Então, z é igual a 2x, né, usando essa primeira aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1, que dá 2. Aí, eu tenho que torcer agora para essa primeira aqui, essa segunda, no caso, né, z igual a 3x menos 1, dá o mesmo valor. Então, z igual a 3x menos 1. 3x menos 1 deu 2 também, né? Então, isso quer dizer que a nossa solução, o ponto vai ser 1, menos 1 e 2. Então, esse vai ser o ponto de interseção dessas duas retas, beleza? Observe que eu usei todas as equações. Se tivesse alguma equação aqui que
se tivesse alguma equação que não foi usada, eu deveria pegar esse ponto e substituir nessa equação também, porque todas as equações têm que ser satisfeitas. Então, quando eu resolvo um sistema e acho uma solução, eu tenho que usar todas as equações. Se eu não usei alguma, eu tenho que voltar e substituir para ver se dá os valores. Foi o que eu fiz aqui com essas duas do Z, né? Eu tenho duas equações do Z, eu tenho que substituir nas duas para ver se dá o mesmo valor. Beleza, então, para encontrar o ponto de interseção de duas retas, o esquema é esse: montar um sistema grande com as equações das duas retas e resolvê-lo. Próximo tópico, isso aqui foi até uma questão que eu usei algo na prova bem parecido. Eu quero encontrar uma reta que ela é ortogonal a duas outras retas. Então, digamos que eu tenho a reta R1 com vetor diretor V1, a reta R2 com vetor diretor V2, e eu quero encontrar essa reta R simultaneamente ortogonal a V1 e a V2, ou seja, ela é ortogonal tanto a V1 quanto a V2. Então, o vetor diretor dessa reta V2, dessa reta R, vai ser exatamente o produto vetorial de V1 por V2, ok? Então, se eu quero encontrar uma reta que ela é ortogonal a duas outras retas, então o vetor diretor dessa reta que eu quero encontrar vai ser o produto misto dos vetores diretores de cada uma das retas lá que eu dei inicialmente, tá? Então o esquema é esse. Beleza, então nesse exemplo eu quero determinar as equações da reta R que passa pelo ponto A, então já me deu o ponto, ó. Se me deu o ponto, eu só preciso encontrar o vetor. Aí o vetor, ele já está dando aqui também no resto do enunciado, né? Porque ele fala assim, ó. Ele fala que essa reta que eu quero, ela é ortogonal comum às retas. Isso aqui é a mesma coisa que dizer simultaneamente ortogonal, tá? Só outra forma de escrever. Ortogonal a essas duas retas. Então, se eu quero uma reta que é simultaneamente ortogonal a essas duas retas, eu vou ter que... O vetor da reta que eu quero vai ser o produto misto dos vetores de cada uma dessas retas, ok? Não o produto misto, desculpa, o produto vetorial. Então, eu vou encontrar V1, que é menos 1, 2 e menos 3. V2, que é menos 3, menos 1. Desculpa, o menos 1 é do Z, né? Então, o do Y é 0, né? Porque está fora ali. E menos 1 do Z. Lembrando, né? Que aqui está um pedaço que é simétrica e um pedaço reduzido. Ok? Então, tem que analisar aqui o X e o Z pegando o denominador, como está. E o Y pegando o 0, que é o coeficiente do X, né? Beleza. V1 e V2, basta agora calcular o produto vetorial V1 com V2 para achar o vetor diretor da reta que eu quero. Então, IJK, menos 1, 2 e menos 3, menos 3, 0, menos 1. Então, fazendo esse produto rapidamente aqui, no I vai ficar 2 vezes menos 2, ou 2 vezes menos 1 dá menos 2, 0 vezes menos 3 dá 0, então vai ficar só o menos 2. No J vai ficar 1, dá 1, aqui dá 9, então vai ficar 1 menos 9. 1 menos 9 dá menos 8, só que no J você troca o sinal, vai ficar 8. E finalmente aqui no K, menos 1 vezes 0 é 0, menos 3 vezes 2 dá menos 6, então aqui fica 6. Então tá aí o vetor. O ponto ele deu no enunciado, né? O ponto é, cadê? Menos 2, 1 e 3. Menos 2, 1 e 3. Então, a equação da reta, eu já tenho aqui o vetor, já tenho aqui o ponto. Eu posso fazer qualquer uma das equações, né? Eu vou fazer aqui a simétrica. Então, vai ser x menos x do ponto, então vai ficar mais 2. Dividido pelo x do vetor, menos 2. Igual a y, menos y do ponto, dividido pelo y lá do vetor. Z menos o z do ponto, dividido pelo z do vetor. Então, está aí a equação pedida. Observação. Se as duas retas que eu der no enunciado forem paralelas, o produto vetorial delas, dos vetores, vai dar 0. Então, não vai servir para ser usado na equação da reta, né?
Então, se eu der duas retas paralelas, não vai funcionar. Mas aí, se eu tenho duas retas paralelas e eu quero achar uma reta que é ortogonal a cada uma dessas, é só pegar qualquer reta que está no plano que é ortogonal a essas retas, beleza? Então eu tenho a reta R1 e R2 paralelas, eu pego um plano aqui ortogonal às duas ao mesmo tempo, né, já que elas são paralelas, então quando eu corto ortogonalmente, vai ficar ortogonal a cada uma delas. Então qualquer reta que passa aqui no plano π vai satisfazer essa condição de ser simultaneamente ortogonal a R1 e a R2, beleza? Então qualquer reta no plano é simultaneamente ortogonal a R1 e R2, então tenho infinitas retas, ok? Então fica até mais simples nossa situação, porque, por exemplo, se o vetor da reta R1 for V1 é 1, 2 e 3, sei lá. Aí eu quero achar uma reta S. Aí o vetor da reta S, eu quero que seja ortogonal a V1. Ou seja, eu construo um vetor que o produto escalar dê zero, né? Para ser ortogonal, o produto escalar tem que dar zero. Então, o vetor da reta S, eu posso pegar o seguinte. Isso aqui eu posso até... Tem várias formas de escolher, tá, gente? Mas aqui eu vou escolher, ó... uma técnica interessante de fazer isso é escolher o x igual a zero. O y e o z, você troca a posição do y e o z do V1. Então, você coloca 3 e 2. E você troca o sinal de um dos dois. Sei lá, você coloca o menos no 2 aqui. Quando você fizer o produto escalar V1 com Vs, vai dar zero. Porque eu escolhi assim, entendeu? Eu fiz essa troca conveniente. Eu coloquei um zero, troquei a ordem e troquei um sinal. Aí dá automaticamente o valor zero. Então, o vetor da reta que eu quero é esse aqui. Que eu construí a partir de um dos vetores das retas. Observe que eu não precisei dos dois, né? Eu só preciso de um. Já que elas são paralelas, então o vetor vai ser o mesmo para as duas. Então, eu construo dessa forma. Se as duas retas são paralelas e eu quero uma reta simultaneamente ortogonal elas duas. Mas se elas não são paralelas, é o caso aqui anterior, né? Esse caso aqui, que vocês vão fazer o produto vetorial. Aí se o produto vetorial dá zero, que é esse caso aqui da observação, aí vocês vão fazer esse truquezinho aqui. Você pega o vetor de uma, faz esse truque e acha o vetor da outra. Então é assim que vai funcionar. Finalmente, para finalizar a aula, vamos para o último tópico aqui, que é o ponto que divide um segmento de reta numa razão dada, tá? Então, se eu tenho aqui um ponto P1, um ponto P2, eu digo que o P, terceiro ponto, divide o segmento P1, P2 na razão R, se isso aqui acontecer. Se eu considerar o vetor P1, P, ou seja, o vetor que tem origem em P1 e extremidade em P, e o vetor P2P, que tem origem em P2 e extremidade em P, essa igualdade é satisfeita com esse R aqui, tá? Então, se essa igualdade é satisfeita, eu digo que o P divide o segmento P1, P2 na razão R, ok? Beleza, vamos para um exemplo prático aqui. Eu tenho os pontos P1 e P2, eles foram dados aí. Eu quero saber o ponto P, que divide o segmento P1, P2 na razão R igual a menos 1/3. Então, a conta que a gente vai fazer é a seguinte. Eu vou usar isso daqui, né? Para os meus dados da questão. Então, P1, P é igual a R, P2, P. Essa é a igualdade, né, certo? Só que ele me deu quem é R. Então, vai ficar P1, P igual a menos 1/3, P2, P. Beleza. Então, vamos fazer essa conta. P1P, P eu não sei quem é, né? XYZ. Então, eu vou fazer essa conta. P, aqui vai ficar P menos P1 igual a menos 1/3, P menos P2. Ok? Só fiz abrir aqui, eu vou organizar isso aqui melhor, vai ficar P menos P1 igual a menos 1/3 P mais 1/3 P2. Então vai ficar, eu quero achar o valor de P, né? Então vou jogar isso aqui para cá, que é a nossa incógnita, vai ficar P mais 1/3 de P igual a 1/3 de P2 mais P1. Que eu passei o P1 para lá, né? Aí troca o sinal. E aí,
só fazer a conta agora. Aqui eu tenho 1. 1 é a mesma coisa que 3 sobre 3. Então, 3 sobre 3 mais 1 sobre 3 vai ficar 4 sobre 3. P igual a... Aí aqui eu vou ter que substituir os valores. É 1/3 vezes o P2. Foi dado na questão. É 305. 305 mais o P1 foi dado na questão também. 2, 4 e 1. Ok, então fazendo aqui o finalzinho, vai ficar 4 sobre 3 igual a... vezes P, né? Igual a... Fazendo essa conta, vai ficar... Multiplicando todo mundo por 1/3, vai ficar 1, 0, 5/3, mais 2, 4, 1. Então vai ficar 4 sobre 3, P igual a... Somando isso aí, vai ficar 1 mais 2, 3, 0 mais 4, 4. 5/3 mais 1 é 5/3 mais 3/3, né? Já que 1 é 3/3. Então 5/3 mais 3/3, 8/3. E aí, finalmente, para isolar o P, eu vou ter que multiplicar os dois lados por 3/4. Eu multiplico todo mundo por 3 sobre 4. Por que 3 sobre 4? Porque quando eu multiplico 4/3 por 3/4, vai ficar só o P. Né? Já que isso daqui, vezes o que eu estou multiplicando, vai dar 1. Que é 1 que está aqui, né? Que eu não coloco. E aí vai ficar tudo isso aí multiplicado por 3/4. Então, 3 vezes 3, 9. Aí sobre 4. 4 vezes 3, 12. Dividido por 4 dá 3. 8 vezes 3, 24. É como se 3 cortado vai dar 2 só, isso aqui. 8/3 vezes 3/4. Você vai fazer a conta. Multiplicando vai ficar 8. Corto 3 aqui. E vai ficar 8 sobre 4 que dá 2. Beleza? Ok, então o ponto é 9/4, 3 e 2. Esse é o ponto desejado na questão. E finalmente, temos aqui o caso particular do ponto que divide um segmento ao meio. Então a situação que eu quero é essa. Eu quero achar esse ponto aqui que divide o segmento P1, P2 ao meio, ou seja, P1 até P e de P até P2 tem a mesma distância. Então, se eu considerar o vetor P1P, é o que sai de P1 e vai até P. Então, esse vetor. O P2P é que sai de P2 e vai até o P. Então, esse outro vetor. Então, esses vetores têm o mesmo tamanho, só que tem a mesma direção também, só que o sentido está trocado. Então, quer dizer que vale essa igualdade aqui. Ok? Então, o ponto que divide um segmento de reta ao meio é o ponto com razão aqui igual a menos 1, como a gente acabou de verificar. Ok? E essa última observação finaliza a nossa aula. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os planos. Aqui a gente finalizou o assunto de retas.